Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 até o versículo 38, que diz o seguinte: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Cristo, sobre o sentimento que Cristo tinha, que nutria pelo aquele povo, o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, que naquele momento andava desgarrado como ovelhas sem pastor. Apesar deles terem líderes religiosos que conheciam das Escrituras, que sabiam muito bem o teor tanto da lei escrita como da lei oral, que eram mestres dentro da liturgia, mestres na arte de sacrificar, entre questões de sacrifícios, eles entendiam toda a letra da lei, mas o povo ainda assim vivia como ovelhas sem pastor, sem uma direção. Mas por que viviam sem uma direção? Porque por mais que o homem possa ter o conhecimento acerca das Escrituras, por mais que o homem possa ser letrado nas Escrituras, por mais que ele detenha um poder religioso em suas mãos, se ele não usa esse poder, nem essa autoridade, nem esse conhecimento para orientar o povo sobre o que deve ser feito de fato, sobre aquilo que é a verdade, sobre o que é a vida propriamente dita, porque o Evangelho da Graça, a própria lei, nos leva ao entendimento do que é vencer a realidade, do que vencer a vida, do que é viver a existência nesse momento. Se a pessoa que tem esse poder, esse conhecimento, não direcionar isso nesse intuito de ensinar o povo a caminhar nesta existência, o povo andará em trevas, o povo andará de um lado para o outro, o povo clamará por uma direção. Cristo, quando olhou para aquela multidão, por mais que ele tenha ensinado, por mais que ele tenha ajudado aquelas pessoas, por mais que ele tenha curado aqueles enfermos, por mais que ele fizesse todo tipo de milagre, o coração daquelas pessoas ainda clamava, gemia, sentia uma dor profunda porque eles não tinham uma direção. Daí a expressão de Jesus Cristo ao dizer aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O povo precisava entender que Cristo é o caminho, que a vida, a existência de Cristo é um caminho que se abre diante de nós para que nós possamos caminhar por Ele, e caminhando por Ele possamos encontrar a verdade que vai nos conduzir à vida. Uma pena que hoje, muitas das vezes, as pessoas que detêm o poder religioso, que detêm o conhecimento das Escrituras, que acreditam conhecer as Escrituras, no entanto, seus atos, a forma como interpretam, a forma como ensinam, a forma como orientam o povo, os tornam ainda mais perdidos. Nós vemos líderes religiosos simplesmente mudar da água para o vinho porque percebeu que seus membros estavam o abandonando. Mudaram da água para o vinho porque seus templos começaram a esvaziar. Mudaram da água para o vinho porque eles perceberam que com a saída de seus membros, com o abandono de seus membros, não havia recurso suficiente para o seu sustento, para bancar muitas das vezes as suas mordomias. E para isso, perceberam que havia necessidade de mudar. E a primeira coisa que eles mudam não é a atitude deles em relação ao Evangelho. Eles mudam o Evangelho de acordo com as suas necessidades. E aí surgem os evangelhos de autoajuda, os evangelhos de facilidade, os evangelhos da graxa, os evangelhos que muitas das vezes estão mais vazios e que conduz o homem à perdição. Perdição de quê? A condenação final?
O inferno? Não. A perdição da existência. Porque Jesus Cristo ele ensina o povo a viver neste mundo. Ele ensina o povo a ter contentamento com aquilo que eles possuem e, possuindo aquilo que eles têm, possam usufruir da melhor forma possível, com alegria, com tranquilidade, com paz. As pessoas não leem mais os evangelhos, as pessoas não leem mais os ensinamentos de Cristo porque o meu pastor tem algo que é maior, melhor. Quantas pessoas hoje já não abrem nem as Sagradas Escrituras para ler porque não, eu tenho que ver o vídeo de fulano de tal que me ensina os 10 passos da prosperidade? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou seja, perder a sua consciência, a consciência da divindade, a consciência divina, a consciência de Deus, a consciência de sua existência, a consciência do que você é? Jesus teve pena daquele povo. Jesus sentiu a dor daquele povo. Jesus não se preocupava com os líderes religiosos, ele se preocupava com o povo. E é essa mesma preocupação que nós devemos ter, aqueles que têm um mínimo de conhecimento das Escrituras, que têm um mínimo de sensatez, o que têm um mínimo de vergonha na cara e que queiram de fato pregar o Evangelho, precisam sentir a dor dessa nação, desse povo que sofre por caminhar por um caminho tortuoso, um caminho que leva eles a andar a círculo. Quando Jesus diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, e ele pede para que poucos que estão trabalhando, ou aqueles que estão ali sentem que de fato a seara é grande e poucos são os trabalhadores, Jesus diz, então orem para que o dono da seara mande mais trabalhadores. E aqui entra um ponto interessante, que aquele que ora a Deus pedindo para que Deus envie mais trabalhadores, é o mesmo que tem que receber, é o mesmo que tem que atender, é o mesmo que tem que responder à oração que faz, porque Deus vai virar para ele, então vai, meu filho. E pregar o Evangelho não significa estar de trás de um púlpito, pregar o Evangelho não significa criar mais ministérios, pregar o Evangelho não significa construir mais templos, pregar o Evangelho não significa criar uma nova, mega, super, hiper estrutura religiosa. Não, pregar o Evangelho é você andar pela rua, falar do amor de Deus sem ter a necessidade de contextualizar ou até mesmo de citar versículos. Você precisa entender que o Evangelho não é uma repetição daquilo que está escrito, mas é a concretude daquilo que está escrito, mas que se torna real, presente na tua vida porque você está vivendo. Pregar o Evangelho é a experiência de vida que temos à medida em que nós vamos mergulhando no Evangelho da graça. Pregar o Evangelho é explicar através da sua própria vida aos outros que de fato Deus existe e que Cristo é o seu Salvador, porque se não fosse Ele, você não teria essa renovação de consciência, e não tendo renovação de consciência, você não nasceria de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo significa nascer da verdade, é nascer do entendimento, é nascer da sabedoria, porque a sabedoria e o entendimento criaram todas as coisas. Deus usou esses dois atributos para criar todas as coisas, da mesma forma como Deus usa a sabedoria e o entendimento para te tornar uma nova criatura. A seara é grande, mas quem são aqueles que vão se levantar contra um sistema que a cada dia que passa mais se estabelece como um sistema diabólico porque oprime? Onde estão aqueles que pregam o Evangelho da existência, o Evangelho de Cristo? Quem são aqueles que se compadecem das pessoas que hoje clamam pela verdade, pela justiça, pelo Evangelho da graça, pela liberdade e pela vida? Quem ouve? Quem está ouvindo este clamor? Que seja cada um de nós, que seja eu, que seja você, que seja todos nós, capazes de ouvir esse clamor e capazes de estender a mão para ajudar essas pessoas que necessitam. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.